Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre repartição de competências. É um tema um pouquinho mais doutrinário, tá? Mas tem uma jurisprudência um pouco mais casuística, tá? Então nós vamos primeira parte desse vídeo, desse áudio. Nós vamos falar um pouco sobre doutrina e aí na segunda parte nós vamos estudar só jurisprudência nos tópicos em que eles são mais importantes. Eu coloquei uma jurisprudência de 2020, final de 2021 até o meio de 2023, né? Estamos falando em julho de 2023, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas, eu tenho algumas aprovações em concurso. O foco nosso aqui desse áudio é concurso, então nós vamos falar de olho mais nas provas, né? Mas também serve para quem quiser se atualizar, para quem quiser estudar o tema, porque é uma revisão de jurisprudência. Então vamos lá, vou pedir a licença para vocês com relação a essa tossinha que eu ainda estou sentindo os efeitos da rinite. Aqui em São Paulo ainda não choveu, então eu espero a paciência de vocês todos, tá bom? Então vamos começar. O que é competência? Competência é a capacidade de decidir. E no Estado Federal em que nós vivemos, no artigo 1º, existe uma repartição de competências. Tá? Essa repartição de competências a gente vê principalmente nos artigos 21, 22, 23, 24 e 30 da Constituição. Tá bom? Não são apenas esses, tem mais artigos. Mas, exemplificando, a gente vai encontrar a maioria das repartições de competência aqui nesses artigos. E, como a gente vive no Estado Federal, cada ente tem a sua própria autonomia. Né? Então, um não pode interferir na esfera de competência da outra, dentro do Estado Federal. Senão o Estado seria unitário. E aí não haveria autonomia, haveria hierarquia. Não existe hierarquia no Estado Federal. Existem repartição de competências, existem autonomias. A União não pode intervir, a não ser nos casos expressos, que constam lá na Constituição, ela não pode intervir naquilo que os Estados receberam a competência constitucional para fazer. Tá? Isso decorre, de novo, do artigo 1º da Constituição, que fala do Estado Federal. E existem basicamente dois critérios, tá? Para se utilizar a repartição de competências. Então, o primeiro deles você usa a predominância do interesse, nacional, regional ou local, ou da uniformidade, quando se pretende traçar um tratamento uniforme em todo o país. Então, por exemplo, o nosso direito aqui, o nosso direito civil, ele tem que ser uniforme em todo território nacional. Por isso, a União recebeu a atribuição de legislar sobre o direito civil. Tá? Isso é uma opção legislativa do Constituinte. Tá? O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal Brasileiro é o princípio da predominância do interesse. Tá? Essa posição do STF. Então a gente tem os interesses nacional, o interesse nacional são as competências da União, interesse regional, competência do Estado, interesse local, competências do município. E existem algumas técnicas de repartição. Por exemplo, a primeira delas é a descrição dos poderes de um dos entes, e o que sobrar é o remanescente. Ou então, a descrição dos poderes de ambos os entes, e o que sobrar se chama poder residual. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, a competência principal é dos estados, né? Aí é aquela questão do federalismo centrípeto, centrífugo, né? Então cada constituição pode definir a forma como ele vai repartir as competências dentro do seu estado federal. E no Brasil, a Constituição de 88, ela usou uma técnica mista. Ela falou assim, ela detalhou o que a União, os estados e o DF podem fazer. Ela deu uma engabelada nos municípios e deixou o residual para os estados. Tá? Então ficou. Aliás, tem uma história, eu não consigo confirmar essa história, se ela é verdadeira ou não. Dizem por aí
que os municípios não seriam contemplados como entes autônomos na Constituinte lá em 87 e 88. Tá? Mas aí de última hora os deputados constituintes resolveram conceder autonomia para o município, então ficou uma coisa meio remendada lá no artigo 30. De novo, não sei se é verdade ou não, estou vendendo aquilo que eu comprei, né? Como me contaram, então não sei, não consegui confirmar. Mas me parece que sim, porque se você dá uma olhada no artigo 30, né, a competência dos municípios é uma coisa assim meio rasa. E o fato do município não ter algumas dentro da Constituição, sei lá, não tem um poder judiciário próprio, não tem uma, ou seja, é uma coisa meio que parece que foi realmente um remendo que colocaram ali. Mas enfim, não leva isso para o concurso, é só uma viagem aqui que nós estamos fazendo para passar o tempo, né? Então, segue o barco, né? Vamos lá. Classificação das repartições, que ela pode ser contra origem originária ou delegada, tá? Originária é aquela que a Constituição atribuiu, e a delegada é a do artigo 22, parágrafo único, que diz o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Tá? Então, a originária, no caso do 22, é da União, mas a União pode delegar para os estados. Tá? Desde que, com lei complementar, desde que questões específicas desse artigo, do artigo 22, tá? E desde que de maneira uniforme para todos os estados. Né? Então, os estados ficam livres para definir todos os estados, e não só os estados da região tal. Né? Isso não pode. Isso violaria a isonomia entre os entes federados. Né? Então, atendidos esses três requisitos, a União pode delegar essa competência. Quanto à extensão, ela pode ser exclusiva, que quer dizer indelegável. Tá? Ela pode ser privativa, ou seja, aí é delegável. Ela pode ser comum, se for mais de um ente que tenha aquela competência, ou ela pode ser concorrente, que também acontece de existir mais de um ente, mas de uma maneira suplementar. Tá? Tomar cuidado com a expressão privativa, porque às vezes acontece do constituinte trocar os conceitos. Tá? Quanto à forma, ela pode ser enumerada, que tem um rol escrito, ela pode ser remanescente ou residual, nós já falamos agora há pouco, ou ela pode ser implícita, segundo a teoria dos poderes implícitos. Então, por exemplo, a Constituição atribuiu ao Ministério Público o poder de ajuizar a ação penal. Então, se discute se, junto com o ajuizamento da ação penal, também estaria implícito ali o poder de investigar, né? E o STF decidiu que sim, né? Naquele caso, sim, mas com algumas ressalvas e tal, com base na teoria dos poderes implícitos. Ou seja, toda vez que a Constituição dá algum poder, ela também dá, ainda que implicitamente, as ferramentas para você conseguir implementar aquele poder. Senão não adianta nada. Né? Quanto ao objeto, ela pode ser uma competência material, que é a execução de tarefas. Ou ela pode ser a competência legislativa, de editar os atos normativos. Então vamos ver na Constituição de 88, o artigo 21. O que diz o artigo 21 é a competência material exclusiva da União. Então, privativamente é a União. Tá? Por exemplo, artigo 21 compete à União, inciso 3, assegurar a defesa nacional. O artigo 22, ele vai definir a competência legislativa privativa da União. Então vamos lá, por exemplo, o artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre, inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Observar aqui a correlação, tá? Entre a competência material e a competência legislativa. Porque é daí que decorre o princípio da legalidade do direito administrativo. Tá? O poder executivo, a administração, só pode praticar os atos que a lei autorizar ele a praticar. Então, se o constituinte atribuir alguma competência material para a União, ele tem que atribuir também uma competência legislativa para que ela possa executar aquela tarefa. Tá?
diferente dos poderes implícitos, daria para a gente dizer, por exemplo, dos poderes explícitos, né? Que não existe essa expressão, mas como se pudesse, eu diria, né? E o artigo 22, como eu falei, ele trata da competência legislativa privativa, ou seja, admite delegação, que a gente viu no parágrafo único, a gente já leu. A lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre as questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. O artigo 23, ele vai dar competência material comum, todos podem fazer. O artigo 23 é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. O artigo 24, ele vai dar a competência legislativa concorrente, também chamado de condomínio legislativo. Diz o seguinte, o artigo 24, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre... Detalhe aqui que não fala do município, né? Então, de novo, parece que esqueceram, né? Parece que na hora de fazer a emenda lá, a redação final, meio que de última hora, né? Bom, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o orçamento. Né? Por que é concorrente o orçamento? Porque cada um vai ter o seu, né? Então, cada um faz a sua própria legislação orçamentária. O artigo 25 trata das constituições estaduais. Né? O poder constituinte derivado decorrente, eu escrevi concorrente sem querer, mas é decorrente. Decorrente. Artigo 25, parágrafo 1º. As competências remanescentes, também chamadas de reservadas, parágrafo 1º, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição, são as remanescentes. E o artigo 30, que trata dos municípios. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Beleza. Súmula vinculante 38, é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Tá? É uma competência do município, lembrar que é uma súmula vinculante. O horário de funcionamento de estabelecimento comercial. E também a súmula vinculante 49, que vai dizer, ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Vamos falar um pouco das exceções. A primeira exceção importante é o Distrito Federal. O Distrito Federal ele tem uma natureza meio híbrida. Né? Ele é um ente único que acumula, vamos dizer assim, as funções de Estado e de município. E no artigo 21, compete à União, inciso 13 e inciso 14, organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. E o inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, o Distrito Federal ele recebe uma ajuda, entre aspas, da União para conseguir cumprir essas tarefas. Né? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre a organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal, dos territórios, da Defensoria e a organização administrativa deles. Então, da mesma forma, a União tem a competência legislativa para legislar sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Né? É uma exceção. Súmula vinculante 39, compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Outras exceções. As competências administrativas. Desapropriação e trânsito. Por quê? Por conta do princípio da uniformidade, como eu já falei. O trânsito é uma coisa importante, precisa ser uniforme em todo o território nacional, né? Senão você atravessa uma divisa de estado com seu carro ali desapercebido e de repente mudaram as regras de trânsito, né? Então ela tem que ser uniforme em todo o território nacional. A desapropriação também, por uma opção legislativa do Constituinte, a desapropriação tem que seguir uma uniformidade
todo o território nacional. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação e trânsito em transporte. O artigo 23 também, competência comum da União, Estados, Distritos Federais e municípios, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança de trânsito. Tá? Então, a União legisla sobre trânsito, mas a União, Estados, Distritos Federais e municípios implantam a política de educação e segurança do trânsito. Concorrente, né? Gás canalizado, outra seção curiosa. Constitui monopólio da União, artigo 177, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. E aí o artigo 25, parágrafo 2º, vai dizer assim, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Aqui, se você for pensar, é até compatível, né? Não tem nenhuma incompatibilidade. A União que tem o monopólio sobre a pesquisa e a lavra, tá? Mas a comercialização, a concessão, né, ela é dos estados, não tem problema. A União pode, por exemplo, através da Petrobras, produzir o gás natural e os estados, mediante concessão, eles fornecem o gás depois de produzido. Né? Loterias. Compete privativamente à União legislar sobre sistema de consórcios e sorteios. Tá? Então é privativa da União. Aí vem a súmula vinculante 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Tá? Nós estamos falando de lei ou ato normativo. Guarda isso, tá? Súmula vinculante 2. É inconstitucional lei ou ato normativo, porque é a competência privativa da União, tá? Aí, ó, Loteria do Rio já era, né? Aí veio 2020, informativo 993. A competência da União para legislar privativamente sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive loterias, não obsta a competência material, administrativa, para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais, nem a competência regulamentar dessa exploração. Os artigos 1º e 32 caput do parágrafo 1º do Decreto-Lei 204/67 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4986. Então aí, ó, raspadinha do Rio. Beleza. Competência legislativa concorrente agora, artigo 24, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Estamos falando aqui competência concorrente, não cumulativa ou suplementar, no parágrafo 2º. Tá? Cuidado! Cuidado! Quando a Constituição fala em normas gerais da União, não se admite competência legislativa concorrente. Então vamos lá, por exemplo. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantia, convocação, mobilização, inatividade, pensão da polícia. Isso aqui, apesar de estar no 22, né? Ele não pode ser delegado. E as normas gerais de licitação e contratação, bem como todas as modalidades de administração públicas diretas, autárquicas, fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Município, observado o disposto no 3711 e para as empresas públicas e sociedade de economia mista nos termos do 173, parágrafo 1º, inciso 3. Tá? Então, normas gerais, de novo, as normas gerais não pode ser delegada. E como o próprio nome já diz, né? Se são as normas gerais, por definição, as normas suplementares são dos estados e dos municípios. Então você não vai delegar isso, né? Normas gerais de licitação e contratação, de novo. E a competência concorrente cumulativa, do parágrafo 3º. Existindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E o parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual
no que lhe for contrário. Tá? Então lembra, a lei federal, a superveniência da lei federal não revoga a lei estadual. Ela simplesmente suspende a eficácia. Se acontecer da lei federal ser revogada, deixando ali um vácuo legislativo, a lei estadual volta a ser eficaz. Né? Difícil isso acontecer na prática, mas teoricamente sim. Então vamos analisar, como eu falei no começo, especificamente sobre a jurisprudência, começando pela saúde. É constitucional, formal e materialmente, lei municipal que proíbe soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. Percussão geral. Informativo 1093. Constitucional, a lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício. Águas e energia agora. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre águas e energia e para dispor sobre os bens federais, artigo 20, inciso 3 e 8 da Constituição, bem como por ocupar indevidamente o espaço normativo da Agência Nacional de Águas, lei estadual que proíbe a construção de instalações hidrelétricas em toda a extensão do curso de água de domínio da União. Então é inconstitucional lei estadual que proíbe a construção de instalações hidrelétricas no curso de água de domínio da União. É inconstitucional por violação à competência da União lei estadual que obriga as empresas concessionárias de energia elétrica a expedirem notificação com aviso de recebimento para a realização de vistoria técnica no medidor de usuário residencial. Então é inconstitucional você avisar com a R que vai realizar uma vistoria no medidor. ADI também. É inconstitucional a lei estadual que confere ao governador poderes para conceder isenção de tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. ADI 7337. Direito civil e seguros agora. São inconstitucionais por violarem competência privativa da União para legislar sobre direito civil e seguros, bem como competência exclusiva para fiscalizar o setor de seguros. Leis estaduais que dispõem sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. ADI 6753 e ADI 7151. É inconstitucional. Viola competência privativa da União sobre direito civil. É inconstitucional, por violação à competência da União para legislar sobre direito civil e seguros, lei estadual que estabelece obrigações contratuais para operadoras de plano de saúde. A detalhe desse julgado aqui é porque essa lei estadual, ela protegia pessoas com deficiência. E mesmo assim o STF disse que é inconstitucional por vício de forma, né? Porque ela viola a competência da União para legislar sobre direito civil e seguros. Tá? Ainda que tivesse um bom motivo material ali, mas formalmente não dá para aceitar, né? É inconstitucional por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito civil e seguros, lei estadual que veda, no âmbito de seu território, operadoras de plano de saúde de limitarem consultas e sessões para tratamento com pessoas com deficiência. Então, de novo, uma regra que era para proteger pessoas com deficiências, né? Também é inconstitucional por vício formal, violou a competência da União. É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino e de telefonia de celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Esse caso aqui é o seguinte, quando a empresa está querendo captar clientes, ela faz o seguinte, assine o nosso pacote de telefonia celular e ganhe 3 meses de graça. Né? Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu já sou cliente desse plano aqui e não tenho direito a 3 meses de graça. Né? Então quero ter o direito de ter os 3 meses de graça, mesmo já sendo assinante do serviço. Né? Então veio uma lei estadual que determinou isso, que se ampliasse o alcance dessa promoção para todas as pessoas, inclusive aqueles que já eram assinantes do serviço. Né? E essa lei estadual é inconstitucional, porque viola a competência da União.
Material bélico agora. Tivemos muitas questões referentes à arma de fogo, né? Nesse ano de 2022. É constitucional lei estadual que proíbe no âmbito do seu território. Constitucional. A lei que proíbe fabricação, venda e comercialização de armas de brinquedo que simulam armas de fogo reais. Aqui tem um julgado interessante, mas é comprido. Eu vou pular para cortar o vídeo, né? O áudio aqui. Mas vale a pena dar uma olhada nesse julgado. É constitucional ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, estabelece exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das forças de segurança pública. Aqui ele diz o seguinte, ó, uma lei estadual pode aumentar as exigências para você renovar o porte, tá? Pelos servidores estaduais aposentados. Julgamento no final do ano passado. Ou seja, ele aumenta a proteção contra a arma de fogo, né? Então, se você dificulta os requisitos, você torna mais difícil uma pessoa portar arma. Então, por isso é constitucional. Então, é inconstitucional lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo para vigilantes de empresas de segurança privada. Aqui tinha uma lei estadual que reconhecia de ofício, ó, os vigilantes aqui, eles exercem atividade de risco e precisam de armas. Ou seja, facilitava o acesso às armas, né? Aqui não é inconstitucional. É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, a lei estadual que autoriza seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes por meio de venda direta. Então, o Estado não pode, por lei, né, vender as suas armas aos servidores, né, aos policiais. Né, e porque isso viola a competência da União. E além disso, ainda viola o princípio da licitação, né? Acho que isso tinha que ser licitado, leiloado. Tá? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico, norma estadual que concede de forma incondicionada o porte de arma de fogo a agentes penitenciários. Então, mais uma vez, uma norma estadual que facilitava o acesso às armas foi declarada inconstitucional pelo Supremo. A concessão de porte de arma a procuradores estaduais por lei estadual é incompatível com a Constituição Federal. Direito do trabalho agora. É inconstitucional lei estadual que regulamenta o programa Jovem Aprendiz por invasão da competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Direito do trabalho. É inconstitucional. É inconstitucional por violação à competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Lei estadual que obriga hospitais públicos e privados a criarem uma sala de descompressão para ser utilizada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então, tinha uma lei estadual que determinava o seguinte, né? Tem que ter uma salinha para descanso no hospital, seja público ou seja privado. E aí o STF falou, não, isso aqui viola as normas de direito do trabalho. A competência de direito do trabalho, competência legislativa sobre direito do trabalho. É privativa da União a competência para legislar sobre condições para o exercício da profissão de despachante, de modo que a disciplina legal dos temas relacionados à sua regulamentação também deve ser estabelecida pela União. Trânsito e transporte agora. São inconstitucionais por afronta à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e por violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos e órgãos da administração pública. Então aqui ele encontrou dois problemas nesse julgado, né? Primeiro, violou a competência da União. Segundo, que a lei estadual tinha que ser de iniciativa do chefe do executivo e não foi. Tá? Então tem dois problemas de ordem formal aqui. São inconstitucionais.
leis estaduais de origem parlamentar que versem sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores acerca de sua conformidade quanto à segurança veicular e ambiental e determinam que eventual fiscalização seja realizada e filmada por agentes do Detran. Então tinha uma lei lá no estado do Rio de Janeiro que dizia o seguinte, olha, quando você for vender o carro, não precisa fazer uma vistoria. Basta você assinar um terminho aí, uma declaração, dizendo que seu veículo está em conformidade com a segurança veicular e ambiental. Tá? Seu veículo não polui. Assina aí um termo dizendo que seu veículo não polui, que está tudo certo. Né? E o STF diz que não. Isso viola a competência da União. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, lei distrital que prevê a possibilidade de parcelamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e o pagamento de débitos com cartão de crédito. Então aqui o que acontecia, né? Você tomava uma multa e aí você podia parcelar em 6 vezes no cartão. O STF definiu que isso viola a competência da União para legislar sobre trânsito, né? Além de perder a eficácia de sanção, né? Porque se você não sente mais no bolso, né? Você parcelou, você é um incentivo à prática, né? Da infração. Né? Então, mas aqui o STF não julgou o mérito, né? Julgou só a questão da forma, né? Tem um vício de forma aqui. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e conferir tratamento diverso do previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Lei estadual que proíbe a apreensão e remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 150 cilindradas por autoridade de trânsito em razão da falta de pagamento do IPVA. Então, uma lei estadual dizia o seguinte, olha, não pode apreender, a autoridade de trânsito não pode apreender motocicleta por falta de pagamento do IPVA. Tá? O STF julgou inconstitucional porque ela viola legislação de trânsito, da competência da União. Meio ambiente. É inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos ambientais e a polícia militar de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações de fiscalização ambiental. Então tinha uma lei estadual que proibia que a polícia militar destruísse os bens apreendidos em operação de fiscalização ambiental. Tá? E isso é inconstitucional. E viola a repartição de competências do meio ambiente. Na verdade, não é nem a questão da repartição de competências, né? É a questão do non-clicket no meio ambiente, né? Também tem isso. É constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Repercussão geral isso aqui, né? Então a lei municipal determinou que não se usasse mais sacola de plástico. Aí é constitucional, tá tudo certo. É inconstitucional lei estadual que legitime ocupações em solo urbano de área de preservação permanente, APP, fora das situações previstas em normas gerais editadas pela União. Então tinha uma lei estadual aqui que admitia um REURB, por exemplo, numa área de APP. Tá? Fora das situações previstas nas normas... Fora da lei do REURB, né? Que é difícil também, porque a lei do REURB é uma mãe, né? Mas é inconstitucional essa lei estadual. Tá? Diretrizes e bases da educação. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Esse caso aqui era uma lei estadual que determinava a proibição de uso da linguagem neutra. Né? E o STF declarou que essa norma é estadual, porque quem deve decidir sobre diretrizes e bases de educação é a União e não os estados. Telecomunicações. É inconstitucional a Lei 13.756 do município de São Paulo por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, repercussão geral.
Essa lei aqui, ela tratava de instalação de antena. E é inconstitucional, porque é competência da União legislar sobre telecomunicações. É inconstitucional lei estadual que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças desaparecidas em noticiários de TV e em jornais de Estado membro. Então, uma lei catarinense aqui determinou que os telejornais colocassem a foto da criança desaparecida. E essa lei é inconstitucional, né? Que ela cria uma obrigação, inclusive, para uma concessionária de um serviço público da União, que é a radiodifusão. Direito penal e processo penal, crime de responsabilidade, súmula vinculante de 46, são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. É inconstitucional por violação ao princípio da simetria e a competência privativa da União para legislar sobre o tema, norma de Constituição Estadual que amplia o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. Então aqui a Constituição Estadual aumentou o rol de autoridades sujeitas à fiscalização pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. Ela viola essa lei tanto o princípio da simetria, né, quanto a competência privativa da União para legislar sobre direito. Tá difícil hoje. Sobre direito penal, né? É inconstitucional norma do provimento do Conselho da Magistratura Estadual que proíbe o juiz de converter os autos de prisão em flagrante em diligência. Então, assim, tinha uma norma do Conselho da Magistratura daquele estado. E fica proibido o juiz de converter em diligência a prisão em flagrante. Tá? Então, eu tô na dúvida quanto a essa prisão em flagrante, se solto, se relaxa o flagrante, né? Ou se converto em preventiva. Então, vou fazer o seguinte, estou na dúvida, vou converter em diligência, vou pedir um pouco mais de provas. Tá? E tinha um provimento aqui que dizia que o juiz não pode fazer isso. O STF disse que isso é inconstitucional, porque isso trata de processo, né? Norma de processo. E isso é da competência da União. Consumidor. É válida a lei estadual que obriga empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda no varejo no atacado, que já possuam serviço de atendimento ao consumidor, a fornecerem atendimento telefônico gratuito a seus clientes. Então, a lei estadual pode obrigar fornecimento de atendimento telefônico gratuito, tá? Que é uma norma que protege o consumidor. É inconstitucional lei estadual que vede a inscrição e cadastro de proteção ao crédito de usuário inadimplente do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, tinha uma lei no estado de Minas Gerais que determinava a proibição de sujar o nome do usuário do serviço, né? E essa lei é inconstitucional. Então é isso. Como vocês viram aqui, é meio casuístico, né? Às vezes a gente não consegue perceber direito se o critério é de direito civil, é de direito consumidor. O que a gente tem que fazer é estudar os julgados e tentar se lembrar deles na hora da prova, né? Então por isso é importante repetir. repetir esses julgados para a gente poder lembrar deles, né? Na hora da prova. Então, se você chegou até aqui, parabéns. 40 minutos de vídeo. Estou tentando acelerar. Estou conseguindo. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa o like aí. Compartilha com seus amigos. E vamos estudar, né? Um monte de prova chegando. Tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.